O dano moral vai ocorrer quando você está agredindo a um aspecto da vida de uma pessoa que não é um aspecto material. Ou seja, você tem dois aspectos na sua vida, o material e o moral. Isso aqui para o direito, tá? Então vamos supor, eu bato no seu carro, causo um estrago de R$6.000 no seu carro. Esse dano per se, ele é moral? Não, é um dano material. É um bem seu que foi estragado, é o seu carro. A gente consegue quantificar de maneira muito simples. Por quê? Você levou no mecânico, o mecânico falou, ó, o estrago aqui vai ter que trocar o para-choque, e nesse caso aqui vai custar R$6.000 o para-choque. Isso é um dano material. Peguei dinheiro seu emprestado e não paguei. Quanto que eu peguei? R$3.000? Muito bem. Isso aqui que eu tô sofrendo quando você não me paga é um dano material. Por quê? Dinheiro é material. Mesmo quando é em banco digital, você sabe, você tem o dinheiro ali em algum lugar com lastro e ouro, seja lá o que for, né? Agora, tem aspectos da sua vida, como por exemplo, sua honra, sua intimidade, seu nome, que não dá para você pegar com a mão, não dá nunca para você transformar isso em algo material, em algo tangível. Isso é o quê? É o dano moral. Então, se, por exemplo, eu humilho você em público, eu tô afetando a sua dignidade, você se sente indigno, desonrado, a sua honra eu tô afetando. Eu consigo pegar a sua honra? Eu consigo pegar a sua dignidade com a mão e falar, olha aqui o que eu tô fazendo com a sua dignidade? Não. Então eu causei em você um dano moral, tá? Você tem ainda juízes que vão falar, olha, o dano moral ocorre quando ocorre um abalo anímico. O que é o abalo anímico? É quando você deixou a pessoa mal, ela ficou triste, ela chorou, ela quase se... Não. O dano moral hoje, a tendência moderna é você entender que é o dano que ocorre quando você agride os direitos personalíssimos de uma pessoa, tá? Personalíssimos. O que são os direitos personalíssimos? São aqueles que são realmente direitos seus, intransferíveis, que não dá pra você emprestar pra ninguém e que são seus, tá? Então, a gente já citou a honra, né? A gente já citou a dignidade. A gente pode citar, por exemplo, também o seu nome. Ninguém pode usar o seu... Lógico, alguém pode ter o mesmo nome que você, mas o seu nome referente a você, ninguém pode usar, né? Concorda comigo? Ninguém pode chegar e se apresentar falando, eu sou o fulano de tal, e dizer que... Não, o seu nome é seu nome, só você pode se apresentar daquela maneira para se referir a si mesmo, né? Então, tudo isso aqui são exemplos de bens que são garantidos, que não são materiais, mas que por tratar-se de direitos personalíssimos, tem a proteção da Constituição e por isso, quando eles são maculados, são atacados, nasce o direito a uma indenização por dano moral. Tá? Exemplo clássico que a gente tem muito aqui no escritório é a negativação indevida. Então, quando você tá lá, de repente abre o seu perfil da Serasa e vê que o seu nome tá sujo. Você fala, mas por que meu nome tá sujo? Deixa eu ver quem sujou meu nome. Foi o Banco Itaú. Mas, gente, eu nunca passei nem na calçada que tem a agência do Banco Itaú, eu não passo. Como é que eles sujaram meu nome? Aí você descobre que alguém foi lá, usou seus documentos e fez uma dívida no seu nome. O que acontece ali? Eles estão manchando seu nome, né? Porque quando alguém for consultar seu nome, vão achar que você é o quê? Caloteiro, seu nome tá sujo. Você não paga suas dívidas. Você não consegue crédito na praça. Então, concorda comigo que quando alguém tá sujando seu nome, tá maculando o seu nome e dessa maneira também a sua honra, muito bem, se um direito personalíssimo foi agredido, o que nasce? O direito a uma indenização por dano moral, tá? Tem vários exemplos que a gente pode dar que podem vir a causar dano moral e eu vou explicar quando causam e quando não, tá? Mas, por exemplo, outra mácula ao seu nome. Você chega lá no seu emprego, o seu chefe fez uma lista assim, escrito vagabundos da semana. Né? Não tem aquele melhor funcionário do mês, não sei o quê. Ele fez um vagabundos. Concorda que... Vamos supor que você seja mesmo vagabundo. Vamos supor por um momento que você odeia, você nem vai trabalhar. Você não pode ser exposto dessa maneira no ambiente de trabalho. Isso causa dano moral. Por quê? Porque é um direito personalíssimo seu não ser agredido na sua honra nem no seu nome. Logo,
Isso causa o direito de ser indenizado por dano moral. Outra situação que é comum, negativa de medicamento pelo plano de saúde. Imagina o seguinte, você está doente, você está com uma doença cardíaca muito violenta. Muito violenta. Você precisa de um medicamento que, se você não começar a tomar em 15 dias, você corre o risco de falecer. Aí você fala, não, mas peraí, esse medicamento eu tô pagando o plano de saúde, o remédio custa 100 mil reais, eu não tenho como pagar, mas eu tô pagando o plano de saúde, então o plano de saúde vai pagar meu tratamento. E o plano de saúde vai lá e fala, então sabe o que é? É que esse remédio a gente não cobre. Opa, peraí, eu tô num estado de aflição achando que eu vou morrer, você ainda nega pra mim um medicamento que eu tenho direito? Concorda que você tá mexendo com a minha saúde, e a saúde, assim como todos os outros que eu citei, é um direito personalíssimo, é um direito fundamental que eu tenha uma vida saudável? Pois é, mais um exemplo de dano moral. Se você entrar na justiça com a negativa de medicamento, normalmente você vai ser indenizado, tá? Aí o que eu preciso explicar para vocês é que a gente vai ter uma coisa chamada dano moral in re ipsa. O que significa isso aqui? É uma expressão em latim que basicamente está dizendo o seguinte: o dano moral decorre do próprio fato, tá? Decorre do próprio fato. Por isso tem até quem chama isso aqui de dano moral ipso facto, né? É o caso da negativação indevida. Quando ocorre uma negativação indevida, eu preciso provar que eu tentei fazer um crediário nas Casas Bahia e não consegui porque meu nome estava indevidamente sujo na Serasa? Não preciso. Simples fato de ser comprovado que a negativação era indevida, que não tinha motivo para o meu nome estar na Serasa, é suficiente para que configure-se o dano moral. Então, sujou meu nome indevidamente, eu tenho que receber uma indenização por dano moral. Isso é o que a gente chama de dano moral in re ipsa. A gente não precisa provar o dano. O dano se presume pelo fato, tá? Aí existe uma atecnicidade, os tribunais usam isso aqui muito mal, tá? E basicamente hoje você quase não tem mais dano moral em re ipsa. Você tem caso de negativação indevida, mas quando você vai lá por caso de medicamento, ainda continua sendo em re ipsa, só que você tem que pelo menos demonstrar que a culpa do plano de saúde foi muito grande, que o plano de saúde demorou demais para cobrir o remédio. Então, quer dizer, tem todo aí um lance de que nem tudo vai gerar dano moral, por mais que devesse. E aí como é que você vai descobrir se naquele caso gera o dano moral? Através da jurisprudência, porque a jurisprudência vai fazer uma divisão entre o que gera dano moral, o que gera o dano moral, e o que é apenas mero aborrecimento, tá? Então, vamos supor, você tem um vizinho que, certo dia vocês estavam discutindo e fala, vai pentear macaco. Fala, opa, pentear macacos? Não. Tá me chamando de penteador de macacos? Vou entrar com processo. Você entra com o processo, o que o juiz vai fazer na maior parte das vezes? Fala, olha, realmente ninguém tem o direito de mandar você pentear o macaco, mas, é coisa que acontece no dia a dia, as pessoas estão nervosas, então isso é um mero aborrecimento. Eu tive que ligar na NET, fiquei 1 hora esperando para eles poderem devolver minha TV a cabo que eles cortaram. Tenho direito a dano moral? O juiz vai olhar e falar, olha, a NET não pode faltar sua TV a cabo. Eles têm sempre que, se você tá pagando, você tem que ter. Só que também é um aborrecimento do dia a dia, é mero aborrecimento, não tem dano moral, tá? Então, como que você vai descobrir o que é mero aborrecimento, o que dá dano moral e o que dá dano moral in re ipsa? Através da jurisprudência. Você vai ter que ou você próprio procurar na internet, no Jus Brasil, ou vai ter que consultar um advogado para saber se aquela situação gera dano moral de acordo com a jurisprudência. Então tem fatos que normalmente os juízes vão entender que geram dano moral e tem fatos que não, que os juízes normalmente vão entender que não geram dano moral, tá? A jurisprudência é quem vai ser responsável por dizer isso, e aí é importante você entender o seguinte: é uma área muito chata para se trabalhar o dano moral, porque a jurisprudência é muito assim, é muito vacilante. Tem situações que você entra com exatamente a mesma ação, as mesmas provas, os mesmos fatos, e o mesmo juiz, para um vai dar o dano moral, para o outro não vai, né? Isso acaba saindo muito da cabeça do juiz. Então o que é interessante você sopesar aqui? O dano moral é algo que vale a pena você pedir quando você tem boas chances de ganho, né?
ou se você já está entrando com um processo por outro fator e quer pedir junto um dano moral. Principalmente você tem direito à gratuidade da justiça, para você não ser condenado aos honorários de sucumbência em razão de perder esse pedido. Por quê? Vamos supor o seguinte, vamos pegar esse primeiro exemplo do dano material. O cara bateu no seu carro, deu 6 mil de dano material e falou, não pago, não tô nem aí, quebrei seu carro mesmo. Você vai ter que entrar com processo, não vai? Você entra com processo pedindo para ele pagar para você os 6 mil do conserto do seu carro. Aí você fala, olha, quer saber? Eu fiquei muito chateado com a situação, eu ainda quero 60 mil de dano moral, porque ele me fez de palhaço, não pagou a conta. O que vai acontecer? Você vai ganhar os 6 mil porque você provou que ele bateu no seu carro, mas o juiz fala, olha, o simples fato de bater no carro não é dano moral. Se ele tivesse batido no seu carro e por isso você bateu a cabeça e foi internado no hospital, até teria dano moral. Mas só de bater no para-choque, aí não dá dano moral. Então você ganha o pedido do dano material, mas perde o pedido do dano moral. O que pode acontecer aqui? O juiz vai te condenar a pagar para o advogado dele 10% desse pedido de dano moral que você perdeu. Ou seja, você ganhou os 6 mil do carro, mas vai ter que devolver os 6 mil pro advogado do cara. Então, esse é o tipo de situação que tem que ser analisada antes de você pedir dano moral na justiça. Você tem boa chance de ganhar? Se tem, você corre algum risco de pagar sucumbência? Se você tem gratuidade da justiça, por exemplo, que é algo que seu advogado vai poder analisar, aí vale a pena você arriscar um pedido de dano moral na grande maioria das vezes. Agora, se você não tem gratuidade, pode não valer a pena arriscar, a não ser em situações que você tem muita certeza, coisas muito graves, né? Alguém bateu na sua cara, começou a te bater de graça, seu nome foi escrito na Serasa, dano moral em rei ipsa, você realmente tem uma doença muito grave, o plano de saúde negou o medicamento, você passou por uma aflição muito grande porque você achou que ia morrer, o seu vizinho te humilhou na frente de toda a vizinhança num evento, te xingou, atingiu sua moral, sua honra, te injuriou. São situações que realmente a gente vai poder olhar e falar, olha, que a chance de ganhar o dano moral é muito alta, vale a pena a gente entrar na justiça. Em outras situações, infelizmente, não, tá? Para complementar esse assunto, você quer saber qual o valor de dano moral que uma situação causa? Então, aconteceu tal coisa comigo, quanto eu ganho de dano moral? Como eu faço esse cálculo? Esse vídeo aqui na tela ensina você como fazer esse cálculo, como saber quanto de dano moral você tem que receber quando ocorre uma situação com você.